Um bom dia para todos nós, que Deus nos abençoe em mais um momento que a gente tem, para que, à luz da doutrina espírita, nós possamos fazer uma reflexão sobre o momento atual que nós vivemos e podermos entender as dificuldades que a nossa humanidade vem atravessando nos últimos tempos. Quando nós nos aproximamos da mensagem que nós encontramos na doutrina espírita, mais especificamente dentro do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos apresenta no seu capítulo 3º as discussões sobre que há várias moradas na casa de meu pai, nós vamos ter a notícia de que não somente os espíritos evoluem, mas os planetas, os orbes, as sociedades planetárias também realizam o seu processo de desenvolvimento. Ou seja, ao mesmo tempo que existe um indivíduo que faz a sua evolução, os mundos também promoveriam o seu processo evolutivo. Dentro desta leitura que o livro O Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece, Kardec faz uma divisão didática de que os mundos seriam, na verdade, estabelecidos em vários graus de evolução. Graus superiores, graus inferiores e um grau intermediário. Ele coloca 5 graus. Desses, hoje, nos interessam fundamentalmente 3. Primeiro, o segundo e o terceiro, pelo fato da Terra estar significativamente no segundo estágio. O primeiro estágio seria chamado de mundo primitivo, que se assemelha à pré-história. A pré-história, mundo primitivo. O segundo estágio, intitulado mundo de provas e expiações, aonde o mal sobrepuja ao bem, e a Terra é um excelente exemplo do que seja um mundo de provas e expiações. Na obra vão aparecer algumas características que identificam mundos de provas e expiações. São marcados por seres muito inteligentes, mas extremamente maus. Endurecidos, não aprendem, criam sociedades perversas, possuem uma indiferença em relação às leis de Deus. São indivíduos que, por conta de todos esses mecanismos de imperfeição moral, são dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. Suas sociedades são marcadas por um conjunto de dores desnecessárias e uma última das características apontadas na obra de Kardec para os espíritos de mundos de provas e expiações é que eles são espíritos exóticos. Vamos falar que o espírito é exótico, a gente logo imagina que ele tem uma forma diferente, né? Que ele é exótico, mas não é esse o sentido de exotismo. Exótico significa de outro lugar, que veio de um lugar diferente. Então, os espíritos de provas e expiações, eles são comumente espíritos que migram de um lugar para o outro. Por que isso acontece, Vitor? Por que isso acontece? Isso acontece porque são espíritos endurecidos e resistentes ao processo de mudança. Então, depois de um período em que o mundo permanece num determinado estágio, quando ele migra para um estágio seguinte, espíritos de provas e expiações, eles têm uma tendência muito grande de não acompanharem o progresso evolutivo do orbe. São tão resistentes, são tão difíceis de entender o que está acontecendo no planeta, que eles acabam resistindo ao processo de mudança, então eles realizam um processo de migração para outros mundos. E isso, então, vai permitir com que esses espíritos eles se percebam indo para outros planetas, novamente em provas e expiações para a retomada do seu processo evolutivo. A gente não pode entender esse fenômeno como um castigo, porque Deus não estabelece punições porque Deus ficou com raiva, porque perdeu a paciência, porque está irritado. É porque é natural do processo evolutivo.
Quando um aluno não acompanha o conteúdo de um determinado estudo e ele precisa repetir aquela série, aquele estudo, aquele curso, isso não é um castigo que está sendo imposto a ele. É um processo natural do aprendizado em que, olha, não conseguiu, repete a lição. Vamos fazer de novo para você pegar, fixar esse conteúdo. Então, na leitura daquilo que a obra espírita nos oferece, existe a evolução dos mundos e a evolução dos indivíduos. A evolução dos mundos, diferente do que muitas vezes a gente pensa, ela não se dá aos saltos. Não é uma escada que os espíritos, que os planetas sobem. Não é uma escada. Tem o primeiro degrau, um segundo degrau e um terceiro degrau. Não, é uma rampa. Então, o primeiro estágio dessa nossa evolução é o de mundos primitivos, marcado exatamente pela pré-história. O segundo estágio dessa rampa, que ela não tem saltos, é considerado o mundo de provas e expiações, onde o mal sobrepuja ao bem com essas características todas. E há um terceiro estágio, chamado mundos de regeneração, que não são mundos superiores. Mundos superiores são os outros dois que estão à frente e que hoje não nos interessa particularmente. Mundo de regeneração não é mundo superior. É, na verdade, um mundo onde as nossas vidas podem ser percebidas como sendo existências onde os indivíduos eles não estão mais vocacionados, interessados em praticar o mal, aonde eles estão mais interessados em iniciar o seu processo de mudança. Observemos que o nome do planeta não é chamado mundo de regenerados, mas é mundo de regeneração, ou seja, é no estágio 3 que nós vamos promover a nossa mudança interior. É no estágio 3 que os indivíduos vão fazer a sua mudança íntima para iniciar o processo de conexão com a lei divina. Então, nós não podemos imaginar que o mundo de provas e expiações é um mundo formado por espíritos superiores, por espíritos sublimados. Não, não é. Ele é formado por espíritos que têm suas dificuldades, têm seus dramas, têm suas dores, ainda sem muitas imperfeições, mas mesmo tendo as suas imperfeições, são mundos onde os indivíduos estão querendo melhorar. Essa é a diferença. Os mundos de regeneração não são mundos que a gente possa dizer assim, nossa, aqui é uma sociedade absurdamente evoluída. Não, ela é uma sociedade que tem algumas características. O livro também, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz as características do mundo de regeneração. Nos fala que os corpos são iguais aos nossos, ou seja, nós já temos o corpo físico típico para um mundo de regeneração. O nosso corpo já pode habitar um mundo de regeneração. Uma segunda característica que a gente tem, também no Evangelho segundo o Espiritismo, é que eles não são mundos superiores, eles são como a calmaria depois da tempestade. Embora eles não sejam mundos superiores, eles dão um alívio para quem está lá. Porque o desequilíbrio, a loucura, o predomínio do mal que existe nos mundos de provas e expiações lá não existe. Então as pessoas continuarão tendo seus dramas, e isso é muito importante. Nos mundos de regeneração, ainda continuará tendo expiação. Sim. Não tem, claro que tem expiação no mundo de regeneração. Mas as expiações do mundo de regeneração são expiações pessoais, particulares, a minha. Então, por exemplo, tenho conflito com meu pai, nascerei com ele no meu mesmo lar. Tenho conflito com um filho, nasceremos no mesmo lar. Então, a nossa convivência, nossa realidade individual, ela está
marcada por experiências que são também experiências que podem trazer traços de fenômenos expiatórios. O que não tem no mundo de regeneração é a expiação coletiva, dolorosa, candente, de mortes endêmicas, fome endêmica, guerras. Aí não dá. Mundo de regeneração não tem guerra. Mundo de regeneração não existe fome endêmica. Estou dizendo fome endêmica porque não posso dizer assim, ninguém morre de fome. Pode acontecer de alguém morrer de fome, mas é uma questão isolada, né? Uma pessoa que escorregou num barranco, caiu e ficou presa num lugar e não teve alimento e morreu de fome. Uma hipótese. Ou seja, experiências individuais eu posso até ter, mas essas coletivas de fome endêmica, de pestes, de desgraças, de pandemias, isso não é previsto para o mundo de regeneração. As histórias são assim: eu decidi mudar. Eu estou disposto a fazer o meu processo de mudança. Eu quero fazer a minha conexão com o divino. Eu estou disposto a abandonar as minhas imperfeições. Isso é o que caracteriza mundos de regeneração. Do ponto de vista moral, esses mundos, eles apresentam como indicador moral três características. A primeira delas é uma sociedade com Deus. Então, não tem sentido sociedade sem Deus falando de regeneração. Não vai. Sociedades afastadas da conexão com o divino, sociedades que rejeitam a ideia da espiritualidade, marcadas por todo um processo de negação do espiritual, não são sociedades que têm o perfil da regeneração. Para que a gente possa dizer a nossa sociedade tem o perfil da sociedade regenerada, ela precisa reconhecer a existência de Deus e procurar a sua lei. E isso que eu estou dizendo está no primeiro parágrafo do item 17 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho do primeiro parágrafo. A sociedade procura Deus e suas leis. Não existe sociedade regenerada ou em regeneração sem uma conexão com a espiritualidade, com a busca do espiritual nas nossas vidas. Então, a sociedade de hoje ainda tem muito a avançar nessa direção. Segunda característica, não existe sociedade de mundo de regeneração com desigualdade social. Não tem. Temos que resolver os problemas das nossas desigualdades. Sociedade que se propõe a ser sociedade de mundo de regeneração não pode ter exclusão, não pode ter o abandono das classes menos favorecidas, não pode empurrar as pessoas mais frágeis no fosso. Nós precisamos redesenhar a nossa sociedade para que ela seja ao mesmo tempo uma sociedade que olha os aspectos espirituais, mas olha também os aspectos sociais. Há que existir um diálogo entre essas duas visões para que a leitura espiritual que a nossa sociedade tem se comunique, se converse, dialogue com a leitura social que a nossa sociedade tem, porque muitas vezes os que defendem o aspecto espiritual querem ser surdo para os aspectos sociais. Não vai. E muitos daqueles que defendem os aspectos sociais querem ser surdos para os aspectos espirituais. Também não vai. Só vai se tiver os dois lados, como se fossem duas asas, para que a gente conseguisse se desenvolver. E a terceira característica, que também está no mesmo parágrafo, parágrafo 1º, item 17, capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a gente precisa vencer 4 imperfeições morais: o ódio, as paixões envilecentes, a inveja e o orgulho. A vitória sobre essas 4 imperfeições diz lá que serão vencidas pelo amor. Então, o amor precisa se aproximar dos nossos corações para que a gente construa a sociedade de regeneração.
E a gente assim pergunta, ué, e a Terra está onde nesse cenário? Bom, mundo primitivo a gente já não é mais, né? Passou para a história. De provas e expiações a gente tem bastante coisa. Muita violência, guerra, desrespeito ao meio ambiente, fome, crueldade, crime, desamor, abandono, o que dá muitas indicações de nós sermos espíritos muito típicos do mundo de provas e expiações. Mas já tem algumas tintas de mundo de regeneração, né? A gente já tem preocupação com o coletivo, busca da espiritualidade do homem, a tentativa de viver numa sociedade pacificada, ou seja, lá e cá a gente já encontra alguns pequeninos sinais do processo de mudança. Exatamente por conta desses sinais que já estão presentes na nossa sociedade, que apontam alguns indícios de mundo de regeneração, a gente já começa a dizer que a Terra não estaria mais tipicamente no mundo de provas e expiações, que nós já estaríamos fazendo um movimento de saída do segundo estágio na direção do terceiro, como se nós estivéssemos num estágio assim, tipo 2,5. A gente está se deslocando de mundo de provas e expiações na direção de mundo de regeneração. Mas será que está mesmo? Será que a gente realmente já está ou é só uma impressão? Pois é. Nós temos dois lugares na obra básica que dizem exatamente sobre isso. Um desses lugares está no livro A Gênese. No livro A Gênese, Kardec trata sobre isso no capítulo 18, item 9. Lá ele diz o seguinte, que, segundo manifestação dos espíritos, a transição planetária teria começado há aproximadamente um século. Aí eu fiz as contas, né? Estava em 1868, 1867, porque a obra foi publicada em 6 de janeiro, então, evidentemente, o material foi recebido antes. Aí eu peguei ali 1867, puxei quase 100 anos para trás e puxei 80 anos. Quando eu puxei 80 anos, onde deu? Revolução Francesa. A Revolução Francesa marcaria o início da transição planetária. Daí peguei uma outra obra, a obra é Obras Póstumas, capítulo 31 da segunda parte, mensagem chamada Regeneração da Humanidade, parágrafo 21 desta obra diz que a transição planetária começou há um século. Aí ele já não diz quase um século, diz um século. Bem, então vai de novo lá na Revolução Francesa. E é verdade, porque o processo da evolução planetária está acontecendo. Nós estamos assistindo, não é? Tecnologicamente, muita coisa se dando, mas a história que acontece na Revolução Francesa, ela é muito singular, porque ela inicia um período de transição planetária para o orbe. E qual é a importância dessa transição planetária estar assim tão efetiva? Vai anotando aí, Thelma. O que a gente tem assim de informação, por que ela é importante? No livro A Gênese, capítulo 11, o item 37 e o item 35, eles estão assim, deveria ser 35 e 37, mas esse conteúdo que eu vou falar, tá, primeiro a gente lê o 37, depois lê o 35. Ele fala sobre um fenômeno que acontece durante o mecanismo da evolução dos orbes, um fenômeno chamado migração planetária. Não confundir migração planetária com transição planetária. Migração planetária é a saída de espíritos de um orbe para outro orbe. Ele migra de um planeta para outro planeta. Ali na Gênesis, capítulo 11, item 37 e 35, ele vai dizer que existem dois tipos de migração planetária. Existe a migração individual e existe a migração coletiva. Ele diz que a migração individual é aquela que acontece de um indivíduo. Um
Então, é um espírito que se apresenta melhor do que o seu mundo e que ele recebe a concessão de ir para um mundo melhor se ele quiser. Ele é convidado, aceitado, ele deixa esta sociedade e ingressa na sociedade mais evoluída. Mas ele vai fazer isso se ele quiser, é individual, sempre para cima, facultativo. E um detalhe, ocorre sempre fora do período das transições planetárias. Alcione recebeu um convite e foi. Bezerra de Menezes recebeu um convite, não foi. Não quis ir. Ele não quis, mas é gosto. Agora, no período das transições planetárias, cessam as migrações individuais. Por quê? Porque eu vou precisar de todo mundo. E se o mundo já vai melhorar, por que eu vou mandar um cara embora se daqui a pouquinho de tempo a Terra já vai ser melhor? Fica logo. Em vez de eu te mandar para voltar daqui a 400 anos, já fica, colabora e permanece. Então não adianta eu te mandar embora. Agora, se faltar 1000 anos, 2000 anos para uma transição, é melhor que você vá. Vai demorar muito para você, vai crescer no outro canto. Então, as migrações individuais, elas são sustadas no período da transição. E no período da transição ocorre um outro tipo de migração, que é a migração coletiva. A migração coletiva é o fenômeno que encerra a transição planetária. A migração coletiva, ela é, em vez de facultativa, compulsória, em vez de individual, coletiva, em vez de ir para mundos melhores, para mundos piores. E outra característica, ocorre sempre dentro do período das transições planetárias. Então, por que é interessante nós sabermos que nós estamos num período de transição planetária? Porque é o período no qual cessam as saídas e a gente vai começar a ter alguns fenômenos bastante complicados que dão origem aos conflitos que vivemos na atualidade, em função do fenômeno da evolução planetária. Ou seja, a evolução está acontecendo, não é na forma de degrau, é na forma de rampa, e quando entra na transição planetária, a Terra sofre um saculejo muito grande para que a gente consiga saber quem é verdadeiramente que vai ficar na nova sociedade que se apresenta ou quem, de repente, irá experimentar uma nova migração para um outro ambiente. Então, o que acontece? O fenômeno da nossa transição, ele está composto de 7 etapas. 7 etapas. Etapa número 1, o início da transição com a fratura no curso da história feito pela Revolução Francesa. Qual é o problema da Revolução Francesa? Qual é o problema que tem? Por que cortar o pescoço do Luís XVI interessa para nós? Porque o que nos interessa não são as mudanças políticas que aconteceram no século XVIII, no último quartel do século XVIII, mas as mudanças ideológicas que surgiram no século XVIII. O que aconteceu foi o seguinte: nos séculos que antecedem a Revolução Francesa, o cristianismo estava absurdamente violento. O movimento cristão havia tomado uma face de intolerância muito grande, criando inquisição, cruzadas, fogueiras, torturas, calabouços, violências, hipocrisia. Durante esse período, nós estávamos num período de muita dificuldade, de muito obscurantismo científico, matando cientistas, filósofos, pensadores. As pessoas que questionavam o poder religioso da época eram perseguidas e mortas, seus bens eram confiscados, desapareciam. Foram milhares, centenas de milhares de pessoas que foram perseguidas e que foram mortas ao longo de aproximadamente 1454 anos, que foi o período em que uma opressão mais efetiva se evidenciou da religião dominante da época cristã sobre a Europa, sobre o Ocidente como um todo.
Tudo isso vai nos levar a uma reflexão. Meu Deus, o que está acontecendo conosco, não é? O que acontece conosco? Então, tanta tortura, tanta morte, tanta violência fez com que os cientistas, os filósofos, os pensadores, os críticos começassem a criar um ódio da religião. Um ódio de sacerdote, um ódio de rituais, ódio de tudo que se relacionasse ao aspecto espiritual. E o próprio cristianismo passou a ser profundamente odiado como uma doutrina demoníaca, em função do fato de que dela provinha toda a barbárie que a Europa experimentou nos últimos séculos. Então, quando chegou o período da Revolução Francesa, houve a queda do governo francês. Mas pouco se fala o que aconteceu com a igreja no período da Revolução Francesa. Os sacerdotes católicos foram caçados dentro das suas igrejas. Foram todos mortos e cortados aos pedacinhos. Todos os bens da igreja foram confiscados em nome do Estado. O cristianismo foi banido da França e a bandeira do materialismo se estabeleceu sobre aquele lugar. Foi um período em que o chamado regime do terror de Robespierre estabeleceu que a nova religião da França seria o culto à razão. A Catedral de Notre-Dame seria a catedral do culto à razão. E Jesus não era mais apresentado como sendo alguém relevante no contexto filosófico, moral, religioso da França, que se apartou completamente de tudo aquilo que era espiritual. O regime do terror duraria 11 anos, mas as feridas no cristianismo nunca mais se reergueram. A França nunca mais teve proximidade com o cristianismo. A Inquisição foi banida da França no primeiro dia da Revolução. Ninguém mais pôde ser morto pela Igreja a partir de 14 de julho de 1789. E esse pensamento se alastrou pela Europa, dando origem ao primeiro passo do processo de construção da transição planetária, que foi a ruptura com o modelo anterior e a ascensão do materialismo como pensamento dominante da Europa. Nunca a humanidade havia vivido o materialismo como passou a viver a partir da Revolução Francesa. Então, a gente ingressa na transição porque, alcançando esse ponto, é como se nós tivéssemos chegado numa espécie de adolescência e o homem agora vai decidir o seu próprio destino, porque muitas religiões, muitas doutrinas, muitas verdades espirituais haviam sido entregues e os homens haviam recebido tudo isso, agora estavam em condições de decidir o que é que vocês querem. Decidam agora o destino de vocês. Se vocês quiserem seguir pelo materialismo, é uma decisão que vocês vão tomar, e aí é uma responsabilidade direta de vocês pelo que vocês estão fazendo. E aí, então, o que a gente vai ver nesta hora? Nós vamos assistir uma série de filósofos, de pensadores e até cientistas negarem a existência de Deus e de tudo que fosse espiritual. E a gente até entende, eles foram perseguidos durante séculos. Era razoável que eles dissessem, não, a gente não quer mais isso para nós. Vamos extirpar da nossa sociedade todo pensamento religioso. Até hoje isso acontece. Vá numa academia e tente falar de Deus e ver se você tem facilidade. Por que a academia hoje ela é tão avessa a Deus, tão avessa ao espiritual? Por que existe tanta resistência para trabalhar artigos científicos que tratam sobre a espiritualidade? Por conta dos mais de 1 milênio em que os cientistas queimaram nas fogueiras, em que tiveram suas unhas arrancadas, seus olhos vazados. Então agora a ciência tem pavor da religião. E na Europa o cristianismo é visto como um símbolo de intolerância, de radicalismo, de atraso intelectual. Diferente do Brasil, onde o cristianismo é visto como uma expressão de amor. Lá, conversa é diferente. Razão pela qual o cristianismo redivivo ele tem muito mais facilidade de prosperar em território brasileiro. Muito bem, esse é o primeiro sinal.
Segundo sinal, anota aí, Thelma. Sinal número 2. Quando aconteceu esse período da ascensão do materialismo, a espiritualidade, ela então vai fazer uma movimentação. Essa primeira é uma movimentação negativa, então agora vem uma movimentação positiva. Qual é? No seio do materialismo, entrega-se então o conhecimento espiritual. Então, a resposta da espiritualidade para a ascensão do materialismo é fazer o próprio materialismo pesquisar a espiritualidade e confirmar a existência da vida após a morte. Observemos nós o quanto que foi surpreendente no século XIX, pesquisadores materialistas que se aproximavam desse conhecimento e se descobriam agora, sim, dentro de uma perspectiva profundamente surpreendente, em que eles enxergavam que suas vidas estavam verdadeiramente transformadas com a capacidade de perceber que a vida após a morte era uma realidade. Os fenômenos de materialização, principalmente, foram de grande impacto para a ciência do século XIX, com os relatos, os experimentos, as anotações e as pesquisas que foram feitas por vários homens de gênio daquele período. Então, a resposta para esse avanço do materialismo foi, naturalmente, o advento da doutrina espírita para que pudesse fazer o contraponto desse crescimento do materialismo no mundo. Então, esse foi o segundo sinal da transição, a entrega da doutrina secreta, que era secreta no passado, agora a doutrina secreta revelada. A doutrina secreta entregue para todo mundo saber o que ela era. Terceiro sinal. Sinal número 3. Anotou, Thelma? Sinal 3. Encarnação das entidades endurecidas. O que acontece durante o período da transição planetária? No período da transição planetária, uma série de entidades profundamente perturbadas vão encarnar de uma vez só. É como se Deus tivesse um conta-gotas, onde ele vai pingando os espíritos ruins. Olha, esse aqui é muito ruim, manda esse, agora vocês sentem aí, fiquem aguardando, depois vocês vão. Aí, voltou, pega ele e bota para cá, pega o outro. Aí ele vai pingando com gota a gota, um por um, porque se eles vierem tudo de uma vez, eles vão botar a gente maluco. Então, isso é o que acontece durante a história, ou seja, vem uma entidade endurecida, aí ela volta. Essa entidade endurecida não é o nosso cunhado, não é a nossa sogra, não é esse tipo de espírito, é endurecido mesmo. São espíritos que, quando vêm, eles são os senhores da guerra, eles promovem convulsões no planeta, ódio, desgraça, eles deflexionam a história da humanidade. Então, essas entidades, elas vêm de maneira bastante contida para que não aconteça uma convulsão social. Quando chega no período da transição planetária, tem o conta-gota, né? Que é usado para colocar esse pessoal no planeta. Quando chega na hora da transição, abandona-se o conta-gota e vira o vidro. Que o conta-gota vai dentro do vidro, tira um, pinga. Aí pinga outro. Não, joga o conta-gota fora e entorna o vidro inteiro de uma vez. E a humanidade recebe uma absurdidade de entidade profundamente perturbada. É porque vocês são muito novos, vocês não sabem, mas a Terra não era assim não, tá? Não era desse jeito. Pergunte para o Alfredo aí como é que era, vocês vão ver que não era desse jeito não. Nossa humanidade tem passado por um período de muita perturbação, porque uma quantidade muito grande de espírito perturbado chegou da Terra de uma vez só. Aí vocês me perguntam, mas por que ele fez isso? Que maldade. Gente, a transição está acabando. Se esses caras não vierem agora, eles vão vir quando? Eles são nossos irmãos. Eles precisam vir e mudar. Aí você vai dizer, mas isso é uma maldade conosco. Pois é, mas existem
5 razões pelas quais eles vêm. A primeira, que é diferente das outras 4, né, porque essas 4 são parecidas, essa aqui é diferente, meu dedo é diferente. A primeira das razões é por eles, porque eles precisam de uma chance para mudar. E as outras 4 é por causa de nós. Nós temos muito mais necessidade de que eles venham do que eles próprios, porque a gente precisa se medir. Então, qual é a primeira razão? A primeira razão, Henrique, é para saber se a gente se apaixona pela loucura que eles trazem. Porque às vezes eu até mostro que eu estou bem. Não, tá aí, eu não faria isso. Eu sou um espírito, eu jamais faria isso. É mesmo? Então, deixa eu trazer um pessoal para a Terra que defenda isso para ver se você não endoida junto. Então, é para saber se a gente endoida junto com eles. Então, eles vão trazer as ideologias mais bizarras que você possa imaginar, as coisas mais absurdas que você podia imaginar, eles vão trazer. E vai ter gente que vai gostar, tá? Vai ter gente que vai gostar. Vai ter gente que vai dizer: eu adorei essa doidice, eu vou junto. Então a gente sai de cima do muro. A encarnação dessas entidades perturbadas é para balançar a roseira, para saber quem é que fica e quem é que cai. Então eles vêm convocando o homem à loucura. Vamos embora, vamos para a doidice, vamos embora, venham, 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 e é muito bom. E as pessoas vão, as pessoas vão. As pessoas se sentem seduzidas pelos convites e vão. O que demonstra que a virtude que existe em nós não está tão solidificada. Porque se nós ouvirmos as ideologias loucas e elas nos disserem que isso faz sentido, é porque nós realmente ainda não temos o perfil típico do mundo de regeneração. Então, a primeira razão é essa, para saber se eu me apaixono pelas ideologias loucas. Então, por exemplo, houve um período, agora isso já está nem mais sendo falado, mas isso era muito comentado no começo do século XX, de um grupo que se apresentou com uma proposta religiosa. Vocês eram muito novos, vocês não lembram disso. Uma proposta religiosa na qual eles convocavam jovens do mundo inteiro para se juntarem a eles para matar pessoas. Era uma proposta religiosa. Você se convertia a um grupo religioso para quê? Para matar pessoas em nome da religião. Jovens europeus, jovens asiáticos, jovens da América saíam daqui para ir para lá, para ingressar nessas hostes, para participarem de processos de assassinato de comunidades inteiras em nome da religião. Isso aconteceu. Agora isso até deu uma diminuída. Não tem se falado tanto disso, mas se falava aí. Há uns 20 anos atrás estava bem em voga. Muito. Vocês eram crianças, vocês não sabem. Mas isso aconteceu. Segunda razão, que seria no caso a terceira, né? Mas a segunda para nós, é para saber se nós odiamos as ideologias loucas. Porque alguns de nós dizemos assim, mas é um absurdo que esses caras estão falando. Isso é um absurdo, isso não pode. Tem que pegar esse pessoal todinho, botar no paredão e matar, porque eles não têm jeito. Se eu tomo essa decisão, eu também sou uma alma desequilibrada, eu também sou uma alma imatura. Então, nem é eu me apaixonar pelas ideologias loucas e nem querer matar as pessoas que pensam diferente de mim. Isso também não dá. Então, essa é uma segunda razão pela qual também essas ideologias perturbadoras aparecem. Todas as vezes que eu quero usar a violência para resolver o fato de alguém pensar diferente de mim, é um sinal de que eu sou uma alma desequilibrada. A terceira das razões por nós, que seria a quarta do todo, é para saber se a gente luta e desiste. A gente se cansa de fazer o bem. E tem um monte de gente cansada de fazer o bem. Ah, isso é igual enxugar gelo, isso não tem jeito. Como se eu fosse salvar o mundo. Eu não vou salvar o mundo, gente. Eu não vou salvar o mundo. Eu quero salvar a mim mesmo da indiferença, do desamor, do ódio, da mágoa.
Ah, eu não vou salvar o mundo. Sim, eu não salvo o mundo, mas eu me salvo de mim mesmo. Então, a convocação dessas ideologias loucas é para saber o seguinte: o que é que você faz diante das ideologias loucas? Você se filia a elas? Você as odeia? Ou você diz assim: ah, isso aí nem adianta, isso é besteira, isso aí não vai resolver. Ou você diz: eu vou fazer a minha parte de influência no processo de cura da sociedade que eu estou. Se cada um de nós fizer um pedacinho, vai resolver. Então, eu, ao fazer isso, eu me coloco na condição de regeneração. Pode ser que o mundo não vire, mas eu já virei. Eu já virei. Então, 5 razões por eles, para saber se amamos as ideologias loucas, se odiamos as ideologias loucas, se nós desistimos de lutar pelas ideologias loucas. E o último, se eu realmente entendi que a regeneração é um processo individual e que eu preciso fazer a minha mudança íntima para o processo de mudança do mundo em que eu vivo. Então, este seria o grande momento em que eu demonstraria para mim mesmo quem é que eu sou. Se eu desisto do bem, é porque eu realmente não estou interessado ainda em me comprometer com as causas coletivas. Bom, essa vinda dessas entidades perturbadas, ela é um fenômeno negativo. Então agora vai ter que ter um fenômeno positivo, que é para compensar o negativo. Da mesma maneira que vem um monte de gente maluca, também vem muita gente boa. Encarna um grupo de espíritos chamado Geração Nova, que vem impulsionar o progresso da humanidade. Eles não podem vir nesse momento de maneira muito numerosa, senão eles serão os transformadores do mundo. E não nós, e não pode ser. Quem tem que mudar o mundo somos nós, e não eles. Eles não são os transformadores do planeta. Os transformadores do planeta temos que ser nós. Eles vêm em dezenas, até centenas, mas eles não podem vir aos milhares. Porque eles têm apenas que apontar o rumo, mas quem tem que fazer a mudança somos nós. É isso que a gente precisa cuidar nas nossas vidas, fazer um trabalho de identificação do quanto que as nossas vidas precisam do comprometimento do amor para que elas se transformem. Então, essas entidades chamadas Geração Nova, elas vêm, integram-se na nossa sociedade, apontam o rumo, mas quem tem que fazer a mudança somos nós. Este é o quarto sinal. Tá certo aí, Thelma? Me perdi? Tá no 4? Tá no 4, né? Vamos Isso para o quinto. mesmo, tá no quarto. Tá no é isso mesmo. Muito bem. Então, se o quarto era positivo, o quinto vai ser, o quinto vai ser negativo. É um para cima e um para baixo. Então, o primeiro é a ascensão do materialismo, para baixo. O segundo, o advento da doutrina espírita, para cima. A encarnação dos endurecidos, para baixo. A encarnação da geração nova, para cima. Agora vai um para baixo de novo. O império das imperfeições. Porque a ascensão do materialismo e a chegada dos endurecidos é apenas a matéria-prima para que a gente alcance o império das imperfeições. O que é o império das imperfeições? É o objetivo maior pelo qual o materialismo, se juntando às entidades endurecidas, constrói uma sociedade totalmente desequilibrada. Porque eles poderiam ter o materialismo e não haver tanto desequilíbrio, mas a humanidade está totalmente esfacelada pelo materialismo, totalmente destruída pelo materialismo. É uma ambição, um consumismo, uma loucura. Nós estamos vivendo períodos, é só pegar o capítulo 1º e o capítulo 2º da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, que você vai ver a sociedade que a gente vive, uma sociedade marcada pelo consumismo, pela ambição, pelo individualismo, que gera depressão, aumento de suicídio, angústias. Meu Deus, no livro Obras Póstumas, capítulo
31 da segunda parte, no parágrafo 20, diz que existem 4 coisas que vão acontecer com a humanidade no período da transição planetária. Primeiro, aumento do adoecimento mental, já aconteceu. Segundo, aumento das taxas de suicídio, já aconteceu. Terceiro, aumento e surgimento de suicídio entre crianças, já aconteceu. E quarto e último, muitos antes mesmo de haverem sido mortos estarão riscados do número dos vivos. Já está acontecendo. Pessoas que vivem como qual zumbis no meio das cracolândias, drogados, alienados, perdidos, completamente fora de propósito, sabe nem se vive, não sabe nem se está vivo, se está morto, totalmente perdido nas drogas, perdido na loucura das viciações diversas, álcool, droga, prostituição, jogos, pessoas totalmente robotizadas na sociedade atual, alienadas de tudo, como verdadeiros zumbis na sociedade em que vivemos. O império das imperfeições é o tumor da sociedade purgando todas as coisas que temos dentro de nós. Nunca tivemos tanta depressão, tanto suicídio, tanta ansiedade, tanta síndrome do pânico, tanto adoecimento mental, tanta destruição de famílias, tanta loucura no mundo, tanto vazio existencial, tanta tristeza, tanta doença do ponto de vista emocional. Tudo fruto do quê? Do materialismo, que sequestrou de nós a crença de uma vida imortal. E a partir do momento em que todas as preocupações deixaram de ser voltadas para o espiritual e sim para a vida material, o homem está completamente alucinado pelo mundo material. Quer ter todo o dinheiro do mundo, quer ter o marido mais bonito, quer ter a casa mais bonita, o carro mais bonito, o corpo mais bonito, quer tudo de melhor, e tem que ser agora. O cara está com 25 anos e não se estabilizou, ele está desesperado, ele não quer estudar, ele quer abrir um YouTube para conseguir muito like, para ficar famoso e rico, mas ninguém quer estudar, quer viver sua vida material, quer consumir, quer ir para o shopping, quer gastar, quer viajar, quer ter... Aí o cara não consegue viajar para o exterior, bate foto na frente da van, publica foto para dizer que esteve no exterior. Então, é uma maluquice total. É uma sociedade totalmente desequilibrada. É o império das imperfeições que a gente está vivendo. É um mundo de doido que a gente está. Sexto sinal e penúltimo. Penúltimo dos sinais. Penúltimo sinal é a era dos testemunhos. A era dos testemunhos é o período no qual a gente vai deixar os lugares onde estamos para enfrentar os desafios, encarnando em outros lugares do planeta. O Brasil não é o coração do mundo? Ele não é a pátria do Evangelho? Se o Brasil é o coração do mundo, o mundo é o quê? Se o Brasil é o coração para o mundo, se o Brasil é o coração, o mundo é o corpo, né? O mundo é o corpo. Qual é o papel do coração no corpo? O que é que o coração faz para o corpo? Qual é a função dele? Exatamente, bombear sangue. Nós somos o sangue. Então, o coração do mundo está se enchendo de sangue. Isso aqui é um centro de formação de mão de obra. O Brasil é um centro de formação de mão de obra. A Índia já foi um centro de formação de mão de obra espiritual há muito tempo atrás. Lá foi a primeira escola espiritual. Depois foi para o Egito, foi a segunda escola espiritual. Depois foi para Israel, terceira escola. Aí agora no Brasil, quarta escola espiritual. Então está todo mundo reunido aqui, estudando. Para quê? Só para saber. Olha quanto livro tem nas minhas costas. Você acha que na Polônia tem essa quantidade de livro? Você acha que lá em Bangladesh tem essa quantidade de livros? Tem essa literatura abundante que tem aqui? Como é que esse pessoal vai compreender as leis espirituais se não tem material para eles estudarem? E como é que isso vai ser feito? Alguém tem que fazer, cara. Então,
as nossas próximas encarnações, no contexto da transição planetária, é para lá, para a gente fazer esse trabalho. Não estou dizendo que a gente vai pregar espiritismo, porque isso não é o mundo não é feito só de espiritismo. O mundo é feito para viver o bem. Então, alguns de nós encarnaremos em outras religiões, como protestantes, como católicos, como budistas, como shintoístas, como Hare Krishnas, como muçulmanos, para mudar a ideia da religião no sentido do amor. Alguns de nós nasceremos como cientistas, filósofos, pensadores, educadores, políticos, para levar o pensamento do amor para esse outro lugar. Não, nem precisa ser espiritismo, mas o perfume do amor, o perfume do bem nas coisas. Os que resistirem de ir, os que teimarem de ir, os que não quero ir, eu pessoalmente vou interceder junto a Jesus para que fiquem no Brasil, mas vão lá tudo para Brasília, lá para o Congresso Nacional, vai ficar tudo lá. Ou vai para outro canto, ou vai trabalhar no Congresso. Aí você escolhe se quer voltar para o lugar de onde vieram os seus antepassados para levar a mensagem, ou quer ficar aqui. Se ficar aqui, vai ter que pagar um tributo. Então, claro, alguns ficarão no Brasil, mas a maior parte de nós vai se espalhar pelo mundo. Gente, é muito claro que isso aqui é uma universidade. Olha quanta gente tem aqui, não tem sentido o governador planetário botar todo mundo num lugar só. E está botando temporariamente. Depois que esse pessoal pegar fervura, ele pega esse pessoal e espalha no planeta. É lógico. Isso é evidente. Para que está todo mundo num canto só? Pelo amor de Deus, é o planejamento do cara. Presta atenção, está tudo num lugar só. Ele está só preparando aqui. Aí pronto, esses já estão ótimos. Agora, próxima encarnação, papai, é lá. Então vamos espalhar de onde nós viemos. Olha, a Cláudia Moreza deve voltar para a Espanha, sei lá para onde que ela vai voltar. Vai voltar para algum canto desse tipo. Até uma volta para Portugal, o Vitor vai fazer companhia para ela, os dois vão para Portugal. E assim a gente vai se espalhando pelo planeta de volta. Porque nós não nascemos descendentes de nós próprios, então a gente vai voltar de onde a gente veio. É assim, a gente veio para cá aprender para retornar para o nosso lugar. Não, é possível sim, é possível as pessoas verem bem, é possível. E aí tem a última fase. Eu disse que eram 7, né? A última fase é a migração planetária, em que os que não tiverem jeito migrarão. Migrarão do planeta, segundo o item 27 do parágrafo o item 27 do, perdão, o item 27 do capítulo 18 da Gênese. Migra do planeta só os maus não tocados pelo bem. Quem for mal, mas for tocado pelo bem, fica. É só o pessoal que diz, eu faço mesmo, eu quebro mesmo, esse é o pessoal que vai. Os endurecidos é que vão. Os que têm chance de mudança estão no perfil da regeneração, fazendo com que a gente entenda como é que se dá essa evolução planetária e os conflitos da atualidade. Questions?